Boa noite, gente. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, dando sequência ao nosso assunto que nós estamos trabalhando, que é a macroeconomia aberta. Esse é o nosso terceiro encontro. Só lembrando que nós estamos seguindo o formato da apresentação do livro do Olivier Blanchard. Tem outros livros, né, que também são muito utilizados, né, nas disciplinas de macroeconomia, como os livros do Mankiw, o livro do Dorbush, do Fish, do Startz, e o livro do Larian e outro autor que eu não estou esquecido. Então, vocês sempre tenham cuidado, porque geralmente tem diferenças, né, das notações que são utilizadas e principalmente na forma de organizar o conteúdo. Então, quando vocês saírem do livro, desse que nós estamos utilizando, e forem para outro livro, possivelmente vocês vão ver alguma coisa diferente para dizer a mesma coisa. As diferenças não são de conteúdos, são diferenças de forma. E é interessante agora que, dando sequência a esse nosso assunto, se você pegar todos os textos, né, dos analistas, né, de macroeconomia internacional, principalmente alguns dos textos brasileiros, eles se referem mais o que pode acontecer, né, com o nosso produto, com o emprego, com a inflação, referente ao quadro político bastante complexo que nós estamos atravessando, do que apenas com as categorias econômicas propriamente dito. Para verificar aqui que, quando você pega o modelo, que ele é bem simplificado e tem muitos aspectos, né, fora, que influencia bastante. Então, eu acho que alguma coisa vocês vêm lendo, né, nessas últimas 2 semanas, né, qualquer caderno na área de economia que nós acessamos, predomina, né, na análise, né, de conjuntura econômica, mais as questões políticas, propriamente ditas, do que as questões econômicas. Então, o título do capítulo do Blanchard, o capítulo 19, que nós vamos utilizar hoje, o título é Produto, Taxa de Juros e Taxa de Câmbio. No encontro passado, nós vimos, né, especificamente mercado de bens na economia aberta, né? O que acontece, também, quais são os determinantes, né, do mercado de bens na economia aberta. Aqui, nós, né, já estamos, né, caminhando para, ao mesmo tempo, né, que nós vamos passar pelos mercados financeiros, né, nós vamos embarcar também o que nós vimos anteriormente, o mercado de bens, para fazer a análise dos impactos, do que acontece com as políticas fiscais e monetárias, o impacto no produto e na renda numa economia aberta. Então, como eu já falei, a aula é essencialmente baseada no Blanchard. Como também estou dizendo, nada impede do aluno pegar qualquer outro livro, vai ter diferença de forma, mas para falar a mesma coisa, falar do mesmo conteúdo. O capítulo é dividido em seções, e a primeira seção é equilíbrio do mercado de bens, que a gente já viu de forma mais detalhada no encontro passado, né? Aqui ele faz uma breve lembrança, né? Relembra brevemente, para passar para os mercados financeiros, que também é de forma muito sintética, né? Aqueles comentários que eu fiz nos encontros anteriores, de que os outros capítulos eram bem rechonchudos, né? Esse capítulo é mais flexível, né? Ele é mais, vamos dizer assim, dá para carregar ele com mais agilidade do que os capítulos anteriores. Então, a primeira seção, o equilíbrio do mercado de bens, e a gente já viu
a relação anterior, né, que a gente já viu, né, essa relação no mercado IES, a gente viu no encontro passado, e aqui é só uma breve repassada com um ajuste, né, para compatibilizar ele junto com os mercados financeiros. O equilíbrio no mercado de bens, né, é o produto, o produto, né, ou a renda, é igual à demanda por bens domésticos. Então, o lado esquerdo, o produto, a renda igual, né, à demanda por bens domésticos. Isso é interessante, né, que quando a gente fala isso, tá vendo? Você já tem aquela imagem na cabeça, tá vendo, do que é a demanda por bens domésticos, né? Assim, consumo, mais investimento, mais gasto do governo, e agora com a economia aberta, né? Mais exportações, menos importações, ou se você substituir pelo que nós vamos utilizar aqui, que são as exportações líquidas. E cada uma dessas variáveis, né, você já vai direto, né? O que determina o investimento, o que determina o consumo, gasto do governo são dados, né? E o que determina as importações e as exportações para chegar no entendimento das exportações líquidas. O consumo, né, depende positivamente da renda disponível, a renda, né, menos os tributos. O investimento, ele depende positivamente do produto. Do produto, aí, se você for mais detalhista, no caso do Blachar especificamente, o produto aí você pode, quando vai se discutir, você discute basicamente a questão das vendas, né, para fazer uma conexão com a discussão sobre a formação ou não de estoques, né? Investimentos planejados, com investimento desejado, seguro, dependendo da situação, você vai ter mais estoques ou menos estoques. E depende negativamente da taxa real de juros. Muitos outros livros, né, nesse caso específico aqui, você não vai ter esse formato aqui de que investimento depende das vendas, né, ou da renda e negativamente da taxa de juros. Eles vão direto para aquela, um pouco associando lá com a ideia mesmo de Keynes, né, de que o investimento depende da taxa de juros, negativamente da taxa de juros. É omitido, em muitos outros livros é omitido, mas isso não vai fazer tanto, não faz tanta diferença no processo de análise. Os gastos do governo são tomados como dados, a quantidade de importações depende positivamente tanto do produto, né, porque quanto mais você aumenta o produto, a renda interna, você aumenta as importações, quanto da taxa de câmbio real. As exportações, né, elas dependem positivamente do produto estrangeiro e negativamente, né, da taxa de câmbio real. Tal qual as exportações dependem negativamente da taxa de câmbio real, as importações dependem positivamente da taxa de câmbio real, né? Então, você escrevendo aquela relação que nós vimos lá no encontro passado, né, no encontro anterior, mercado de bens, né, e a economia aberta, aí você tem, né, que a relação LM, a relação IS, né, ela é dada dessa forma, né? O Y, né, que é o produto ou a renda, a oferta, né, a oferta é igual à demanda, ou seja, o consumo mais o investimento, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas, né? O NX, que depende, né, da renda interna, da renda externa e da taxa de câmbio. As importações dependem positivamente e as importações negativamente, né? E isso vai dar, né, o saldo, né, da balança comercial das exportações líquidas. E é interessante que cada uma dessas, né, ele já tem o sinal embaixo mostrando, né, o que no consumo, tá, ele influencia positivamente, né, no produto, na renda, a renda influencia positivamente o investimento e a taxa de juros influencia negativamente, e lá no setor externo, dado apenas como as exportações líquidas, né, a renda interna ela atua negativamente, porque se você reduz a renda, você reduz, né, a interna, você reduz as importações, é, e
reduz as importações, e a renda externa ela influencia positivamente, né, porque quanto mais o movimento positivo na renda externa, maior será as exportações, e a taxa de câmbio ela influencia negativamente nas exportações líquidas, né? Porque quanto maior a taxa de câmbio, tá? A taxa de câmbio real, né? Ela vai ter uma influência, né, negativa nas exportações. Um aumento da taxa de juros real, só repetindo, né, o que está aí na relação, o aumento da taxa de juro real leva a uma diminuição nos gastos, né, de investimento, consequentemente, uma diminuição na demanda por bens domésticos. Um aumento na taxa de câmbio real leva a um deslocamento da demanda em direção aos bens estrangeiros e uma diminuição nas exportações líquidas, a qual reduz a demanda por bens domésticos. Essa era a revisão. Agora ele vai passar para a parte, né, dos mercados financeiros, que é mais simplificado, é mais curto. Então, ao mesmo tamanho da discussão que foi feito a respeito da relação IS, é a discussão muito parecida, porque ela não se diferencia substancialmente daquilo que é visto no início das discussões do modelo IS. Pouquíssima coisa muda, é evidente, para ser bem redundante, vai mudar aqui porque nós estamos, né, na situação do modelo de economia aberta. Então, a primeira coisa que ele vai se referir, tá dando, é que os títulos domésticos versus títulos estrangeiros. Então, como é que a gente pode agora já compreender a diferença aqui dos mercados, né, do equilíbrio dos mercados financeiros? Quando o Blanchard, né, no livro dele, ele vai fazer essa relação LM, ele vai dizer o seguinte, né, que é a mesma coisa, né? A oferta de moeda é igual à demanda de moeda, e a demanda de moeda depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros. Aí vai dizer o seguinte, com um determinado montante, né, de oferta de moeda na economia, essa oferta de moeda vai ser dividida entre a demanda por moeda, que é o ativo mais líquido da economia, e os títulos. Aqui, como está na economia aberta, qual é a diferença? Né? Que a demanda por esses títulos agora vai ser da seguinte forma, né? Os investidores, né, os investidores domésticos, eles vão ter a possibilidade de procurarem tanto títulos domésticos como títulos estrangeiros. E os investidores estrangeiros têm a possibilidade agora de demandar, tá vendo, ou ofertar os títulos domésticos. Então, essa é a diferença, tá? Títulos domésticos versus títulos estrangeiros. Recorrendo à hipótese que investidores financeiros, sejam eles domésticos ou estrangeiros, buscam a taxa de retorno esperada mais alta, ignorando o risco. Lembrando o que a gente viu, né? Não no encontro passado, né? Mas no encontro antes do encontro de 15 dias, né? Quando a gente viu lá a procura, né, por títulos, a gente viu que na economia aberta, tá dando uma grande referência que tem aí, um grande balizador, é a paridade de juros, a paridade descoberta de juros. Então, a mesma coisa vai ser, né, embarcado aqui, dando continuidade com o conceito de paridade descoberta de juros, para entender a procura, né, maior ou menor pelos títulos, né, já que no mercado, nos mercados financeiros, você entende a moeda e entende os títulos, né? Significa que, na hora de procurar os títulos, né, o que determina a procura por títulos? Sendo a taxa de juros, né, é melhor procurar os títulos domésticos ou os títulos estrangeiros. Implica que, no equilíbrio, tanto os títulos domésticos quanto os títulos estrangeiros devem ter a mesma taxa de retorno esperada. Essa hipótese, né, implica que a seguinte relação de arbitragem, né, a condição de paridade de juros, né, deve ser satisfeita. E que a gente viu, né, no encontro passado, né, que do lado esquerdo aí nós temos, né, a aplicação no mercado interno, né,
aquilo que se obtém no mercado interno, na condição de equilíbrio, ele deve ser igual, né, à aplicação, né, interna no valor de moeda nacional, também deve ser igual à moeda externa. Aí, dado igual, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros externos, né, multiplicado pela taxa de câmbio, pela relação, né, entre a taxa de câmbio corrente dividido pela taxa de câmbio, a taxa de câmbio corrente esperada, né, mais 1. E aí é interessante que essas informações aí já mostram o quê? Né? Mesmo antes de ser dado mais algumas informações, né? É que, para você, como foi visto, né? Quando estava verificando a condição, né, de equilíbrio, a condição de paridade descoberta de juros, né? Trazendo aqui, né, para a situação de equilíbrio da relação LM, que é que você tem? Entendendo? Você tem duas categorias básicas, que é a taxa de juros, né, que a gente já sabe que a interna deve ser igual à externa quando está em equilíbrio, e também deve ser levada em consideração a taxa de câmbio. Né, deve ser considerada a taxa de câmbio. No caso aqui, está colocando, né, como para o entendimento, né, apenas a taxa de juros externos, mas porque está considerando que a taxa de câmbio ela não é tão diferente da taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio interno não é tão diferente, né, para você verificar a taxa de juros. Qual é o pressuposto? Né? Como o livro é escrito lá nos Estados Unidos, né, aí você não tem aquela preocupação de que a taxa de câmbio de lá varia muito em relação às principais moedas, né, do mundo. Em países, né, que eles fazem essa observação, em países, né, com mais instabilidades, né, isso aí, essa preocupação é menor. Mas, por enquanto, está falando aí sobre essa questão, né, do equilíbrio, né, na condição da paridade de descoberta de juros, considerando basicamente a taxa de juros. Título doméstico, né, seguinte, né, essa equação aqui anterior, né, do equilíbrio, né, ambos os lados multiplicado pela taxa de câmbio esperada, né, a taxa de câmbio futura esperada, né, reorganizando, você tem que a taxa de câmbio corrente é igual à aplicação, né, doméstica, né, aquilo que você ganha aquilo que você ganha domesticamente na moeda doméstica, dividido, né, pelo aquilo que você vai ganhar na moeda doméstica aplicando em títulos estrangeiros, multiplicado pela taxa de câmbio futura esperada, taxa de câmbio futuro esperado. A condição de paridade de juros, né, torna-se, né, que a taxa de câmbio, né, corrente é igual a taxa é igual àquilo que você ganha, né, o ganho em moeda nacional aplicando internamente, dividido pelo seu ganho em moeda nacional aplicado, né, em títulos estrangeiros, multiplicado pela taxa de câmbio esperado. Aí, como eles consideram que essa taxa de câmbio ela é dada, essa taxa de câmbio é dada, ele coloca como uma taxa de câmbio aí, vamos dizer assim, constante, né, taxa de câmbio constante, porque não vai ter tanta influência, né, para você entender a condição de paridade de juros, né, considerando aí a taxa de câmbio. Então, você tem a taxa de câmbio corrente, né, depende da taxa de juro interna e da taxa de juros externos e da taxa futura esperada de câmbio. Um aumento na taxa de juros interna leva a um aumento na taxa de câmbio, uma apreciação, já que está no numerador. Um aumento na taxa de juros externa, que está no denominador, leva a um aumento na taxa, um aumento na taxa um aumento da taxa de juros externa, que está no denominador, leva a uma diminuição na taxa de câmbio. Um aumento da taxa de câmbio futura esperadas leva a um aumento na taxa de câmbio corrente.
né? Ele está sempre considerando qual é esse pressuposto, né? De que é muito próximo, está dando a variação, a taxa de câmbio corrente, né? E as possíveis variações que ocorrem na taxa de câmbio. Além dessa afirmação, podemos dizer o seguinte, que a taxa de câmbio, ela não é numa taxa de câmbio flexível, ela não tem essa variação no sentido de você se preocupar que ela não vai voltar para o nível de mercado, o nível de equilíbrio. Então, colocando, né, só fazendo uma observação, né, aqui no livro, né, você tem os gráficos um do lado do outro, mas não dá para nesse específico aqui não dá para fazer o recorte, na frente eu coloquei, né, mas nesse caso aqui eu coloquei um, depois coloquei o outro. E aqui você tem, né, a relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio corrente, né, de paridade. O que está colocado aqui, está dizendo sobre a taxa de juros, né, e a taxa de câmbio corrente. Diz o seguinte, né, se você tem um aumento da taxa de juros, você vai ter uma apreciação. Se você tem uma redução na taxa de juros, né, você tem uma depreciação. Se você tem um aumento na taxa de juros externa, né, você tem uma diminuição na taxa de câmbio. Se você tem uma redução na taxa de juros externa, você vai ter um aumento na taxa de câmbio. Então, dadas essas relações, né, relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio corrente, né, a taxa corrente de paridade de juros. Então, você tem nessa relação, no eixo horizontal, a taxa de câmbio, né, e no eixo vertical você tem a taxa de juros, né, a taxa de juros interna, que é igual à taxa de juros, né, externa. Então, para uma dada taxa de juros, né, só mostrando, né, que quanto maior a taxa de câmbio, né, maior a taxa de juros. Aí, qual é o ponto de equilíbrio? Né? Quando, né, para aquela taxa de juros, né, de equilíbrio, né, da paridade no qual obedece, né, a condição de descoberta de juros, né, para uma dada taxa de juros, né, que é a taxa de juros interna, sendo igual à taxa de juros externas, né, corresponde, que equivale, né, a um ponto, né, para uma dada taxa de câmbio esperada, né, a taxa de câmbio esperadas, considerando que a taxa de câmbio é constante, então você tem o ponto de equilíbrio. Se você reduzir a taxa de juros, né, você vai ter uma apreciação na taxa de câmbio. Se você tiver a possibilidade, né, de ter um aumento na taxa de juros, você vai ter uma apreciação na taxa, uma depreciação, né, ou um aumento na taxa de câmbio. E considerando aqui, dado o pressuposto de que a taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa, para satisfazer a condição, né, de equilíbrio, né, da paridade descoberta de juros. Aí, feito isso, tá dentro do mercado da relação IS e da relação LM, né? Aí vai dizer, como é que você junta, né, os dois mercados, né? O mercado de bens e o mercado financeiro. Igualzinho, né, quando você está tratando de uma economia fechada. Né? Relação IS e LM para uma economia aberta. A primeira relação, ele faz umas pequenas, né, adaptações e eu vou só fazer a leitura, né? Fazer a leitura. Conforme a gente já viu atrás, está dando mais, tem omitido uma primeira, né, relação que ele coloca, né, para chegar aí. Então, a relação, né, a situação de equilíbrio na relação IS, né, é igual o produto, né, a renda, é igual ao consumo mais investimento, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas, né, que depende da renda interna, depende da renda externa e depende da taxa de juros interna e da taxa de juros externa e da taxa de câmbio esperada, né, que considera que ela é constante. O aumento da taxa de juros tem dois efeitos, né, e aí a gente
Não, só eu falei, esqueci de colocar aqui, né, que a igualdade, né, o equilíbrio no mercado, no mercado, nos mercados financeiros, né, quando a taxa de juros interna é igual à taxa de juros, né, externa. Aí ele colocou aqui na barra, né, nem colocou asterisco, porque considera que elas são igual, dado a condição, né, de equilíbrio, né, a condição da paridade, né, descoberta de juros. Agora, só fazendo um parênteses aí, quando você for para outro livro, né, por exemplo, do Mankiw, né, aí ele não vai colocar aqui, fazendo a relação LM, a relação LM para o Mankiw, é que o LM é a oferta, né, o, o M, a oferta de moeda é igual ao L, demanda de moeda, que depende da renda e da taxa de juros. É diferente, tá? Tá um pouco expressando a mesma coisa, mas no livro do Mankiw, por exemplo, é diferente aqui, quando você vai estar expresso os mercados financeiros. O aumento da taxa de juros tem dois efeitos, né? O primeiro, né? A taxa de juros maior leva uma diminuição no investimento e a diminuição na demanda por bens domésticos e uma diminuição no produto. Aí é claro que independe muito de ser uma economia aberta, mas tem o mesmo efeito para a economia aberta. O segundo efeito da taxa de juros é que o aumento na taxa de juros interna leva a um aumento na taxa de câmbio, ou seja, uma apreciação, considerando que essa questão da apreciação aqui está se referindo lá à forma, né, que é expressa a taxa de câmbio nos Estados Unidos, né, que lá internamente, né, aqui nós estamos dando quantos reais equivale $1 aqui internamente. Então, a nossa taxa de câmbio aqui depreciando significa que nós vamos precisar de mais reais para comprar $1. Apreciando, nós vamos precisar de menos reais para comprar $1. Lá, ela é expressa do mesmo jeito, né? Expressa do mesmo jeito, né? $1, tá vendo? Para equivale, tá dando uma determinada quantidade de moeda, mas só que lá a moeda interna é o dólar, né? Aí deve considerar isso, né? Porque quando você fala que a moeda lá se aprecia, né? O dólar se aprecia, significa o quê? Né? Significa que você precisa de menos, né? É, você precisa de menos dólares é, ou seja, aquele dólar, né, ele vai equivaler uma quantidade maior da moeda estrangeira, porque está tratando lá. Aqui, quando nós falamos que a nossa moeda, né, se aprecia, né, você com o mesmo dólar, $1, você vai precisar de uma quantidade menor da nossa moeda para comprar o dólar. Você estando lá é diferente. Se lá a moeda dele se aprecia, para $1, você vai, tá vendo, precisar de uma quantidade menor de moeda para comprar lá a moeda dele. Só para vocês terem como ponto de referência, tá vendo, que a nossa taxa de câmbio aqui é expressa igual lá nos Estados Unidos, né? Só que a nossa moeda nacional é o real e a moeda nacional dele lá é o dólar. Aí, para vocês entenderem, né, porque um aumento na taxa de juros interna leva a um aumento na taxa de câmbio. Por quê? Né? Aumentou a taxa de juros, vem mais recursos do exterior. Tá? E se vem mais recursos do exterior, significa que você vai ter um aumento na taxa de câmbio. Expresso isso, né, no gráfico, né, da relação IS, tá vendo, entre a taxa de juros, né, e o produto, né, para valores dados, né, de todas as outras variáveis, né, da relação, o que acontece? Né? Então, você, passando um parênteses bem rapidinho, né? Taxa, né, a reta, né, a relação aí LM horizontal, no Blanchard. Nos outros livros, tá vendo? Ela tem uma inclinação positiva. E a gente viu por quê, né, que ele já considera a curva LM horizontal. Fechar esse parênteses, né? Então você tem
o produto, né, no eixo horizontal e a taxa de juros interna no eixo vertical, e aí você tem, né, aquela mesma relação. Aumentou a taxa de juros, né, aumentou a taxa de juros, você tem aquele efeito no investimento, que reduz o investimento, consequentemente você vai ter, você tem um determinado impacto, menor na taxa, na relação ILM. Mas aqui o que, é que ele está mostrando? Né? Está mostrando só aquilo que a gente já viu lá, no mercado de bens, né? Que o equilíbrio aí, né? No mercado de bens, né? Para um determinado valor, né? Do produto, da renda, para uma determinada taxa de juros, quando a relação IS ela cruza, ela intercepta a relação LM. Então, e aí, o que foi que eu disse na aula passada? Né? Quando você olha, você verifica esse gráfico aqui, você volta e você vê essas duas relações aqui. Só a partir, observando essas duas relações aqui, né, você diz tudo o que é possível, tudo o que é necessário a respeito do modelo ISLM, tá? Só verificando quem determina quem, tá? Nessa relação. Né? A relação LM, né? O produto, a renda, é igual ao consumo mais investimento, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. Né? Qualquer mudança aí numa dessas variáveis, você já sabe o que vai acontecer com o produto, o que vai acontecer com a curva LM. Da mesma forma, aí ele considerando, né, que a taxa de juros é igual à taxa de juros externas, né, quando muda, né, aí tem uma mudança, né, na quantidade de moeda, na política do governo, né, na quantidade de moeda. Ele não considera mais isso, né, levando ao fato de que os governos faziam isso, né, há 20 anos, 25 anos, agora eles mudam a taxa de juros, né? E o que acontece? Aí muda, né? Inverte. O que acontece quando muda a taxa de juros? O que acontece com o mercado, com a relação LM? E aí vai dizer o seguinte, e aí, né, visto, né, lá na relação LM, a relação IS-LM, tá, o valor de equilíbrio, né, o valor da taxa de câmbio, não pode ser lido diretamente, né, no gráfico do modelo IS-LM, mas é obtido facilmente, né, na figura abaixo, você colocando a taxa, fazendo a relação entre a taxa de câmbio e a taxa de juros interna, considerando que a taxa de juros interna é igual à taxa de juros internacional, pela hipótese de que, considerando, né, a paridade descoberta de juros, que a taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa. Então, o ponto de equilíbrio, né, é quando a determinada taxa de câmbio, né, uma taxa de câmbio dada, corresponde a um valor da taxa de juros interna que corresponde ao valor. Então, a relação de paridade de juros dados, né, vindo lá das duas relações IS-LM, tá? Essa relação, tá vendo? Ela está em equilíbrio quando, tá? ela, o, um valor, né, de determinada taxa de câmbio corresponde a um determinado valor de taxa de juros aí correspondendo ao ponto B. Né? E essa relação de paridade de juros que a gente viu, ela depende, né, da taxa de juros externa, que é igual à taxa de juros interna, e da taxa de câmbio esperada. Colocando junto aqui, né, agora já, né, tentando entender o que acontece quando o governo faz alguma coisa, quando há um certo movimento do governo. Qual é o movimento que acontece? Efeitos, né, de uma política monetária em uma economia aberta. Um aumento na taxa de juros, aí está colocado os dois gráficos, né, junto, né, do modelo ISLM de um lado, né, e a relação de paridade de juros, né, do outro, né, para entender o impacto, né, de uma política monetária, né, sobre, né, a relação IS-LM. Né. Um aumento na taxa de juros leva a uma diminuição no produto
e uma apreciação na taxa de câmbio. Então, vamos ver, tá, no lado esquerdo aqui, né, do gráfico, né, um aumento, né, na taxa de juros, considerando que o Blanchard, né, que como um acadêmico, né, que já atuou por muito tempo, né, nas organizações multilaterais, e ele já considera aquilo que acontece no mundo real. Os outros livros ainda não internalizaram, né, completamente essa ideia de que, tá, os governos mexem só basicamente na taxa de juros e buscam, né, uma quantidade de moeda, tá dando, a partir da taxa de juros que é dada. Então, ele diz o seguinte: se os governos mudam, né, a primeira taxa de juros, então eu considero, né, a relação LM horizontal, a oferta de moeda como dada, e aí o governo, fazendo um aumento na taxa de juros, ele leva uma diminuição no produto. Por quê? Aumentou a taxa de juros, nós vimos lá atrás. Tem uma relação inversa com o investimento. Reduzir o investimento, né, você vai ter uma redução no produto. E o que está expresso aqui, né? Aqui nesse gráfico, né, você teve o aumento dos juros, né, de I para I', significa que você subiu a reta LM, tá vendo? E, consequentemente, você teve a mudança do equilíbrio no mercado ISLM do ponto A para o ponto A', correspondendo a um produto menor, né, saindo de um produto Y', né, para um produto Y. E aí, o que é que isso vai acontecer, né, com a condição, né, a relação de paridade de juros? Aí ele mostra o seguinte, né, isso acontecendo, né, você aumentando a taxa de juros, a gente indo lá atrás é o seguinte: quando aumenta a taxa de juros, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de câmbio. Né? Aumentou a taxa de juros, vai entrar mais recursos, consequentemente, vai aumentar a taxa de câmbio. Né? E aí significa o quê? Que você tem, tá dando, uma taxa de câmbios sai, né, do E, né, para o E', que vai corresponder a uma taxa de juros maior que o governo aumentou. Então, você vai sair de um ponto de equilíbrio, né, na relação de paridade, né, de juros, né, do ponto A para o ponto A'. Aí é só um pouco voltar lá e dizer o seguinte: quando aumenta a taxa de juros, acontece o que com a taxa de câmbio? Quando reduz a taxa de juros, acontece o que com a taxa de câmbio? E aí não se deve esquecer, está vendo? Porque um pouco aí está omitido, porque aí é mais importante você entender, tá vendo, que está falando de taxa de juros, falando de taxa de câmbio, né, está se referindo, está dando, com as variáveis que determinam as exportações líquidas, né, que são as exportações e as importações. Como a taxa de câmbio vai influenciar nas importações, como a taxa de câmbio vai influenciar nas exportações, e assim como a taxa de juros. O efeito agora de uma política fiscal, o que, que acontece? A gente viu o que acontece, né, com um aumento na taxa de juros, reduz os produtos, né, e aumenta a taxa de câmbio. E uma política fiscal? Acontece o quê? Aí você tem duas situações, né, que aí o Blanchard, Olivier Blanchard é muito didático, né, que ele vai dizer o seguinte: você pode analisar uma situação dessa, né, da política fiscal, né, ou mesmo da política monetária, independente de qual for, se a economia está, tá vendo, numa situação de produto potencial, no nível de produto potencial, ou se está aquém do produto potencial. Isso, tá vendo, tem um impacto diferente. E eu esqueci um pouco de comentar isso aí, mas que está bem detalhado lá no livro. O aumento nos gastos públicos leva a um aumento no produto. Então, vamos só aqui para o lado esquerdo do gráfico, que está os dois gráficos, tá? Um do lado do outro. Né? Lá, na política monetária, a gente viu que o aumento na taxa de juros reduz os produtos, que aumenta a taxa de câmbio com uma taxa de juros maior. Aqui, né, com o aumento dos gastos públicos, né, aí considerando, tá vendo, ninguém, não,
lá no livro está explicado, né? Mas, tá vendo, quando você olhando para o gráfico, né, você tem que verificar o seguinte: esse aumento de gastos públicos, o governo fez isso, tá vendo? Considerando que a economia está abaixo, né, está abaixo do produto potencial, ou está próximo do produto potencial, ou está aquém do produto potencial. É, teoricamente, não pode dizer que você estaria além do produto potencial, porque aí não se justificaria o governo fazer alguma coisa para aquecer a economia. Né? Mas vamos verificar aqui no caso, né, de aumento dos gastos. O aumento dos gastos eleva aumenta o produto, né? Por quê? Né? Porque o aumento dos gastos, em tese, aumenta o consumo, em tese também aumenta o investimento, né? Pela implicação, né, de que aumentando o consumo vai fazer com que, para atender o aumento desse consumo, as empresas vai ser necessário que as empresas também aumentem o investimento. Então, se os gastos do governo, né, vai aumentar o consumo, significa que vai ter um aumento no produto. Né? É, considerando, né, a mesma taxa de juros, né, e que o produto, né, o nível de equilíbrio, né, que era no ponto A, que é para um dado produto Y, né, que intercepta a curva LM no ponto A, aumentando os gastos do governo, significa que desloca a curva IS para a direita, porque o produto ele aumentou para o Y', e você vai ter um novo equilíbrio, né, um novo equilíbrio no mercado, no modelo ISLM, no mercado de bens e serviços e nos mercados financeiros, no ponto A'. O que acontece isso? Com a mesma taxa de com a mesma taxa de juros, você não vai ter um aumento, né? Você não tem um aumento, você não tem uma modificação, né, na relação de paridade da taxa de juros, porque o que mudou foi no lado, né, da relação IS. O efeito da política fiscal em uma economia aberta: se o Banco Central responder elevando a taxa de juros, né, haverá uma apreciação da taxa de câmbio. Então, vamos verificar aqui. Tá? Vamos voltar para a primeira situação, que a gente viu aqui. Teve o aumento dos gastos do governo, aumentou o produto e não mudou, né, a relação de paridade da taxa de juros. Agora, em o governo fazendo a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, seja necessário ele aumentar a taxa de câmbio, ou aumentar a taxa de juros. O que vai acontecer? Né? Aqui vamos repetir aqui, vendo que você tem a situação aqui, o equilíbrio do ponto A. Né? Se você não mudou a taxa de juros, você vai para um novo equilíbrio em A', né? Mas o governo foi, entendeu? Aumentou os gastos do governo, aumentou o produto, né, para o Y', o governo foi e respondeu com o aumento da taxa de juros. Né? O que faz com que a reta, né, dos mercados monetários, a reta LM, saísse, né, de LM aqui para LM'. Em aumentando a taxa de juros, né, significa que aqueles gastos que o governo fez, ele vai aumentar o produto, mas não na mesma magnitude quando ele não mexeu na taxa de juros. Como ele mexeu na taxa de juros, agora o aumento no produto vai ser menor, né, dado que ele elevou a taxa de juros. Então, em vez do produto sair de Y, né, sair do nível, né, do produto potencial, do produto natural, para Y', o produto agora, ele vai sair, né, do produto natural para o Y duas linhas, e o equilíbrio vai se dar no ponto A duas linhas, correspondendo, a um valor muito menor, né, do aumento do produto correspondente ao gasto, quando o governo responde também aumentando a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, consequentemente, você vai ter uma modificação na taxa de câmbio aqui na relação de paridade da taxa de juros, né, no gráfico aqui ao lado. Taxa de câmbio fixas, aqui ele está só colocando uma situação, né, antes, né, nós estávamos considerando uma situação, né, de taxa
taxa de câmbio flexíveis, porque o modelo, né, o chamado modelo Munder-Fleming, né, que é o que estava, as análises que a gente estava fazendo até agora, está estritamente dentro do modelo, porque ele considera, né, as taxas de câmbios, né, flexíveis. Né. Com a taxa de câmbio fixa, o que acontece? Né? Os países que operam com taxa de câmbio fixas mantêm uma taxa de câmbio fixa em termos de alguma moeda estrangeira. Aí ele vai dar aquela velha explicação, tá vendo? De regimes cambiais, que nós vamos ver mais lá na frente, né? Vamos ver lá na frente, que é o seguinte: você tem três regimes cambiais, né, básicos. Regime de cambial, taxa de câmbio fixa, regime cambial de taxa de câmbio flexível, em regime de cambial de taxa de câmbio suja. Aqui ele não utiliza essa terminologia, taxa de câmbio suja, né? Mas, está vendo, seria uma fase, uma maneira intermediária entre uma taxa de câmbio flexível e uma taxa de câmbio fixa, né? Que o governo poderia, né, de certa forma, vamos dizer, se perseguir uma meta de taxa de câmbio. Aí ele disse que hoje isso não é muito comum, mas aqui ele está se referindo, né, de que muitos governos, ao exemplo, né, que ele até dá o exemplo, né, às vezes sempre eu falo aqui, do que foi a taxa de câmbio na Argentina, que colocou na Constituição lá em 1991, no governo, acho que era do Carlos Menem, né, que o peso, né, Argentina correspondia igual a $1, e é um tipo de regime cambial determinado, chamado de currency board, né? E só podia mudar, né, esse regime cambial se mudar a Constituição. E é interessante, né, que passou a década de 80 toda com esse regime, né, macroeconômico de taxa de câmbio fixa, e chegou no início dos anos 2000, tá vendo? E foi uma verdadeira caos, né? Uma verdadeira loucura na Argentina. Em menos, né, de 2 anos, trocou três presidentes, tá vendo? Era um quebra louco, né, na Argentina. E que também, né, quando ele estava em processo de transição, também adotaram uma taxa de câmbio fixa ali em 2001. Mas não é muito comum, né, você ter países que adotam taxas de câmbios fixas. Aí ele menciona o caso, né, dos países que tinham uma vinculação com a França, né, que ele vai dizer o seguinte, né, muitos países têm o dólar como associam a taxa de câmbio ao dólar, mas muitos países ligados à questão tradicional cultural da França relacionam a taxa de câmbio da taxa de câmbio francesa, e eu esqueci a moeda da França agora, né? Se alguém lembrar aí, tá vendo qual era a moeda francesa, né, antes do euro, o franco, né, o franco francês. Aí, quando passaram para a moeda única, né, da transição de 1999 para 2001, né, 2002, aí esses países que atrelavam suas moedas, a moeda da França, passaram a atrelar a sua moeda ao euro. Alguns países, né, operam sob mini desvalorizações, né, no sentido de você ter, tá vendo, atrelar uma moeda a outra, né, essas mini desvalorizações chamadas aí em inglês, né, de crawling peg, porque como crawl quer dizer rastejar, então você vai fazendo mini desvalorizações da moeda para que ela não fique muito, né, apreciada, para sempre se aproximar de uma taxa de câmbio que não prejudique muito as importações ou as exportações. Por que ele fala isso? Né? Porque os países que têm uma inflação muito elevada, não dá para você manter por muito tempo uma taxa de câmbio vinculada a outra moeda sem fazer algum ajuste, né, na taxa de câmbio, senão você vai ter esse problema que foi típico, né, da Argentina na década de 1990. Esses países, né, normalmente têm taxas de inflação que superam os Estados Unidos, é o que justifica essa questão das mini desvalorizações, né, ou crawling peg, né, como é chamada em inglês, e a explicação, né, aí fica mais fácil, né, de entender traduzido do que, mas se você entender aí que a primeira parte do crawling quer dizer rastejar, né, que a taxa de câmbio sempre está subordinada, né, está mirando, né, a moeda de referência, né,
considerando a inflação que vai acontecendo, né? Eles escolhem, né, mover-se, né, devagar em relação ao dólar. Outro tipo de arranjo é o de um grupo de países que mantém suas taxas de câmbio bilaterais dentro de determinadas bandas, né? Aí muitos, né, chamam de taxa de câmbio suja, né? Você diz assim, ó, tá vendo? É permitido que essa taxa de câmbio varie, tá vendo? Para cima e para baixo. Você tem a taxa de câmbio, né, que ela seja 10, por exemplo, aí é permitido que ela vá até 12 e vá até e venha para baixo até 8, né? Dentro dessa banda é permitido que ela flutue. É mais ou menos da mesma lógica aí como a questão das metas de inflação, né? Que você tem uma meta, né? Mas você tem um limite superior e o limite inferior da meta de inflação. O exemplo, né, mais expressivo desse sistema, né, era o sistema monetário europeu, né, de controle das taxas de câmbios, que foi adotado durante boa parte, né, dos anos 80, né, e foi um pouco sendo abandonado. No entanto, né, foi abandonado, mas eles se ajustaram de forma mais automática e de forma mais obrigatória quando, né, eles adotaram a moeda única, né, o euro, né, iniciou em 1999 e foi concluído ali no ano de 2001. Após uma série de crises, né, em 92, né, foi a primeira grande crise lá na Europa, houve uma certa desarticulação, né, do sistema monetário europeu, que adotava essa administração de taxa de câmbio entre as várias moedas. A política monetária, quando as taxas de câmbios, né, é fixa. Né? Sobre a taxa de câmbio fixa e com uma mobilidade de capitais perfeita, a taxa de juros interna deve ser igual à taxa de juros externa. Esse pressuposto aí, né, de a taxa de câmbio interna ser igual à taxa de juros externa, é claro, ele faz essa observação, né, que a respeito que é óbvio, tá vendo, que dificilmente você vai ter, tá vendo? Você vai observar essa igualdade perfeita, né, das taxas, né, de juros internos igual às taxas de juros externos. Mas, tá vendo, o modelo ajuda muito você a compreender a dinâmica, né, de funcionamento da economia numa situação, né, dos mercados, os mercados de produtos e os mercados financeiros estão abertos. Aí, a ideia, né, de que a taxa interna e a taxa de externa são iguais, né, quando considerado, né, a condição, né, de paridade de taxa de juros. A política fiscal, quando a taxa de câmbio é fixa, considerando, sendo fixa, que a taxa de juros interna, né, é igual à taxa de juros externa. Se aumenta os gastos, aumentando os gastos do governo, né, se ele não for acompanhado pela mudança na taxa de juros, né, não haverá variação na taxa de câmbio. A gente viu, né, que anteriormente, né, quando aumenta a taxa, quando aumenta os gastos do governo, né, e tem uma modificação no produto, mas tá vendo, se o governo não mudar a taxa de juros, não vai ter um efeito na taxa de câmbio. Quando os gastos públicos aumentam, o atrolamento da taxa de câmbio ou sua ausência não faz diferença, dado, né, que a condição de paridade, né, de juros. Seria isso, Bandeira, que está colocado. Tem mais alguns detalhes, né, a respeito aqui, tá vendo, no final, mas são coisas que a leitura, tá dentro do texto, é bastante, bastante suave. Né? Então, seria isso, né, aqui, que da apresentação. Eu vou só ajustando aqui, quem quiser ir fazendo alguma observação pode ir, enquanto eu vou me ajustando aqui. Agora estou aparecendo aqui. Vocês que estão aí, também querem dizer alguma coisa?
esse capítulo, em comparação com os dois anteriores, ele é muito mais fácil. E, apesar de ter incorporado, né, alguns outros ingredientes, né, mas mais no sentido de que a estrutura já tinha sido vista nos dois capítulos anteriores. Eu vou para a gravação aqui, mas não vou desligando nada, não. Só parar a gravação para